Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 17 da nossa nova série. Tu já deve saber, tu deve ter visto na capa do vídeo o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, também conhecido assim. Dizem muitas pessoas, e a gente vai ler e vai descobrir isso junto, que é o sermão mais importante do ministério de Jesus. Pelo menos os registrados, né? A gente sabe que tem muita coisa que não pôde ser registrada, né? Como o João disse que não caberiam em livros tantas coisas, né, que Jesus fez. Já aproveita então que tu tá aí. Se tu não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa a notificação para saber quando lançar um episódio e deixa um comentário para quando sair vídeo, a notificação vai te mostrar, mas o comentário ele vai ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, um comentário, opa, nova série, qualquer coisa que tu quiser comentar, crítica, opinião, alguma referência que a gente não fez aqui, pode deixar aí, de repente, a cidade de onde tu tá falando, o estado, que nos ajuda. Ajuda muito, vocês não têm noção, às vezes, um comentário, 2 comentários ajuda para entregar 10, 20, 30 pessoas esse vídeo. E aí, se uma delas clicar, é mais uma pessoa que pode estar aí lendo a Bíblia com a gente. Nós não somos o atrativo aqui é a Bíblia. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. A gente tem conteúdo exclusivo para o TikTok, Instagram e Facebook, então segue a gente lá também. E aproveita e deixa o teu like aqui nesse vídeo. E bora para mais uma nova jornada, uma nova série sobre um assunto top. Zeca, Sermão do Monte. Meu amigo Jadeco, boa noite, bem-vindo. Bem-vindos nossos amigos aí, telespectadores, mentira, a gente nem tá na TV, mas o pessoal que tá com a gente nessa caminhada. Cara, depois de bater um pouco de cabeça, pensando sobre para onde poderíamos ir, a gente então terminou a carta de Tiago e decide ir agora não para um livro inteiro, mas como tu disse, quem sabe o sermão mais importante e certamente o sermão mais conhecido, mais famoso de Jesus. Durante a série que a gente fez da exposição da carta de Tiago, a gente falou muito desse sermão. A gente já deixou muito cliffhanger, né? Sim. Muito gancho, engatilhado. E, cara, a expectativa é boa. Tem muita coisa boa pra gente aprender. Eu acho que já vale a gente deixar uma coisa clara. Existem muitas e muitas formas de como se lê o Sermão do Monte. Tu pesquisa na internet, tu vai encontrar vários textos, vários vídeos, várias pessoas ensinando chaves hermenêuticas para a interpretação do Sermão do Monte. Qual delas nós escolhemos? A de sempre. A nossa chave, a forma que a gente vai entender o texto é olhando para o texto. Então, a gente não vai basear o que a gente vai falar aqui em comentarista A, B ou C, no livro do escritor A, B ou C, porque tem. Sim. Tem muito livro falando só no Sermão do Monte, até no último episódio que tu citou, da nossa série lá de Tiago, tu citou o escritor Dietrich Bonhoeffer, um dos livros mais famosos dele, se não o mais famoso, que se chama Discipulado, é baseado no Sermão do Monte, e ele tem uma leitura sobre o Sermão do Monte, que não é a que a gente vai seguir. A gente não vai seguir a leitura dele. Embora seja um baita livro e é uma forma pertinente, mas a gente quer, como de costume, a gente está na mesa, tomando café, água, o que tu estiver tomando, né? A ponta da mesa é de vocês, está à disposição, e a gente quer entender o texto a partir do texto, a partir do que está escrito antes, a partir do que está escrito no texto, e a gente vai usar muito o dicionário. Então a gente pegou muitas palavras aqui que são palavras-chave do texto, e em vez da gente querer inventar, a gente simplesmente foi no dicionário lá do grego e vê o que tal palavra grega significa, qual a interpretação dessa palavra. E, cara, isso enriqueceu demais, e eu acho que vai facilitar muito a tua compreensão, assim como facilitou a minha, assim como facilitou a nossa. Então, sejam bem-vindos, vamos subir essa montanha, vamos subir esse monte, vamos nessa jornada. Boa, já pegou o teu café? Abre a Bíblia aí com a gente. No Mateus, capítulo 7. Qual a melhor maneira de começar, a não ser pelo fim, né?
O capítulo 7 é o último capítulo, né? Onde registra esse sermão. A gente vai começar primeiro pelos dois últimos versículos 28 e 29. E depois a gente vai voltar para o início de Mateus para contextualizar e mergulhar nesse sermão. Mateus 7, 28 e 29 diz assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Por quê? Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Cara, o que está acontecendo aqui? No final do sermão, passou um bom tempo aí discorrendo muitas coisas que a gente vai ver. E as multidões se admiravam por quê? Porque ele tem autoridade. Uhum. De onde emana essa autoridade? Por que eles, de cara, bateram o olho, ouviram aquilo e já diferenciaram ele dos escribas? É até legal falar Sim. Quem são os escribas, né? Por que a gente optou por esse caminho, né? De começar pelo fim? Porque o fim deixa claro o choque que a mensagem causou. Uhum. A gente não falou, vale a pena. Hoje eu estou com uma Bíblia diferente, eu estou com a Bíblia corrigida e fiel aos textos originais, o Jader segue com a Nova Almeida atualizada. Tu é Almeida corrigida e fiel? Não é Almeida, é uma outra versão, sei lá qual é, só diz corrigida e fiel aos textos originais. Uhum. Diz assim, aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, então, encerrando o sermão do monte, o sermão da montanha, a multidão se admirou da sua doutrina. Por quê? Porquanto os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Cara, o impacto do que Jesus ensina é tão grande que a multidão fica diferente de hoje, né? Que às vezes acaba o sermão e o cara, tava demorando já. Sim. Né? O cara já tá aqui querendo ir embora, ou acaba o sermão e o cara, só mais um de tantos que eu já ouvi, não, tudo que o cara falou eu já sabia, não. Aqui a multidão, e a gente não sabe quantas pessoas eram, mas o termo é esse, a multidão ou as multidões, elas estão admiradas do ensino. Não só pelo que está sendo dito, mas porque quem está dizendo tem autoridade para dizer o que está dizendo. Sim. Né? E qual é o contraponto que Mateus faz questão de frisar? Eles olharam para Jesus, ouviram o que ele disse e perceberam nele uma autoridade que os escribas não tinham. Uhum. Quem são os escribas? Quem são os fariseus? Quem são os caras? São os caras responsáveis pela religião da época. São os caras que cuidavam ainda do templo, os caras que mantinham a religião judaica acontecendo. A gente já falou isso várias vezes, a gente vai repetir mais uma vez. Jesus, em determinado ponto do seu ministério, ele diz, olha, os fariseus, os escribas, os mestres da lei estão assentados na cadeira de Moisés. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Por quê? E a resposta está nesse texto, porque eles falavam, mas o que eles falavam era vazio. Eles não tinham autoridade no que diziam, porque eles não colocavam em prática. Esse é o ponto. Então, a multidão olha para Jesus e é diferente. Uhum. Olham para o cara e dizem, caramba, é totalmente diferente o que esse cara está falando. É a diferença de tu reproduzir um discurso e quando tu falar, tu não é crer, tu ter convicção, certeza daquilo que tu está falando. Uhum. Eu acredito que certamente Jesus, óbvio que ele cria que ele estava falando, porque ele sabia o que ele estava falando, é a verdade, né? Mas essa ênfase, essa certeza, daqui a pouco até tranquilidade, ser resolvido. Uhum. Tipo assim, cara, eu vou pregar, Deus Pai vai fazer o que tem que fazer, o que não tiver que ser feito não vai ser feito. Eu vim para obedecer e fazer minha parte. Então, devia estar bem tranquilo pregando, já sabia que depois de um tempo ele ia ser entregue como sacrifício, ainda era o inicinho, né, do ministério, mas ele estava tranquilo, estava resolvidão, estava falando a verdade, né? A verdade falando a verdade. Então, é por isso que eu acho que, por esses motivos, né, que a gente enxerga que Jesus tinha um discurso que impactava muito mais do que o dos escribas e dos fariseus. Vamos voltar para o começo, então? Vamos lá, então. Volta aí com a gente. Já pode deixar em Mateus capítulo 4, né? A gente sabe que o sermão começa, digamos assim, no 5, mas a gente vai fazer um panorama rápido.
a gente sempre comenta, quando a gente começa a ler um livro da Bíblia, ou alguns capítulos, como a gente vai fazer aqui, a gente precisa entender o contexto, né? 2 contextos. Já repeti, mas é sempre legal reforçar isso que ajuda a fixar. O contexto cultural, né? Então, o que estava acontecendo na história, qual que era a cultura, os costumes, né? Como tu comentou agora sobre a religião da época, a gente tem economia, a gente tem geografia do local, que tá no título, né, do sermão, que é uma montanha, um monte. Então, essas coisas, elas ajudam a entender algumas coisas. Entender que na época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje no século XXI, também vai nos ajudar aqui, né, na nossa explanação. Esse é o primeiro contexto. O segundo é o contexto textual. O que o texto, que aqui é o nosso maior esforço, nosso maior empenho, o que o texto está dizendo? O que os capítulos que a gente está lendo está dizendo? O que a parte que vem antes está dizendo? O que vem depois vai nos dizer? Então, esses 2 contextos, eles são importantíssimos, né? Entender também, ainda no contexto histórico, o público, para quem ele estava, para quem Isso é bom, cara. É o que eu estava lembrando e eu ia anotar agora. O público para quem Mateus escreve, né? Exato. Fala aí, ajuda. Então, entende-se que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus. Né? O Mateus, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano como um coletor de impostos. E a Bíblia e a história nos contam que em muitos casos os coletores de impostos, que eram chamados de publicanos, muito obrigado, eles cobravam impostos a mais. João Batista, acho que ele vai exortar aqui no capítulo 4, né? Que vocês estão fazendo aqui, essas raças de víboras, né? Vocês cobram a mais, sabe? Vocês estão extorquindo o próprio povo de vocês, né? Que também vai nos ajudar a entender um pouco do porquê que Jesus vem falando algumas coisas, né, no Sermão do Monte. Então, Mateus está escrevendo muito provavelmente para esse público. E a gente vai entender o porquê. No capítulo 1, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus, né? A de Mateus, ela parte de Abraão, se não estou enganado, né? É a de Lucas que vai até Adão, né? Vai até Deus. Vai até Deus, exato. Vai até Deus Pai. A de Lucas, então, que é uma outra relato do Evangelho, vai até Deus, mas a de Mateus, ela vai até Abraão, né? Porque é considerado o pai dos judeus, né? Aquele a quem Deus deu a promessa, né? Da nação de Israel, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus o primeiro patriarca, né? De Jacó, o primeiro patriarca. Muito bom. Então ele vem fazendo a genealogia para provar que Jesus, Deus, é filho, é descendente de Davi, é descendente de Abraão, né? Muitos termos como filho de Davi, a gente vai ver, né? Durante a palavra de Deus, então, por isso que ele vem falando. No capítulo 2, a gente tem a visita dos magos, né? No nascimento de Jesus, a matança dos inocentes, né? Quando Herodes sente o seu trono ameaçado, ele manda matar as crianças com 2 anos ou menos. Nesse ponto, Deus dá uma direção para os pais, para a mãe biológica de Jesus e para o pai adotivo de Jesus, vulgo Maria e José, para eles fugirem. E o que é legal? Por que Mateus a gente entende que é escrito para judeus? Porque cada vez que ele vai contando um relato desses anos iniciais da vida de Jesus, que a gente tem alguns lapsos, alguns saltos, né? Ele vai falando, para se cumprir o que estava escrito. Aí ele menciona muito Isaías, ele menciona vários profetas do Antigo Testamento, que centenas e centenas de anos antes, inspirados por Deus, falavam sobre o Messias, o que ia acontecer dos passos do Messias quando viesse à Terra. Eles vão para o Egito e depois voltam para Nazaré. No capítulo 3, vem o nosso glorioso João Batista e o seu longínquo ministério de 3 a 6 meses, entendeu? Que é João Batista também, é o cara massa. É bom demais, né? Mas o João Batista da série The Chosen. É bom demais também. Aqueles retrataram muito bem. E aí vem o batismo de Jesus. Aí onde tudo... aí Mateus começa a dar um relato mais detalhado, digamos assim, no passo a passo, né?
onde a gente vai ver a presença da Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, do batismo, Deus dando um testemunho, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, né? Diante de todos ali no Jordão, né? Então a gente chega no capítulo 3. No capítulo 4, se tu quiser dar algum detalhe desses capítulos que eu tô percorrendo, vai me interromper. Vai embora, que a ideia é essa mesmo. No capítulo 4, Jesus, levado pelo Espírito Santo, vai ser tentado no deserto. Pelo diabo. Pelo diabo. O Espírito Santo levou, pegou pela mão, vai, filho. Vai. Aqui é 40 dias, eu volto e a gente conversa. Então, cara, Deus levou Deus a ser tentado pelo diabo no deserto. Tem um detalhe que é legal aqui, tá? Cara, eu não lembro qual é o nome do filme. Tem um filme que eu assisti. O filme é péssimo. É péssimo. Eu não lembro o nome, mas é péssimo. Só que um detalhe, eles tiveram uma sacada muito boa. O Evangelho de Mateus, ele registra apenas 3 momentos de tentação. Então o diabo tentando apenas 3 vezes. Só que eu não acredito que o diabo ia tentar só 3 vezes em 40 dias. Não. E no filme eles retratam vários momentos o diabo tentando de várias outras formas. E isso é muito legal. É uma sacada muito inteligente dos caras. Um exemplo, um spoiler, tu não vai ver o filme, eu não sei o nome para te dizer, mas em um determinado momento Jesus está andando pelo deserto e ele se depara com uma cena de orgia. Então tem um grupo imenso de pessoas dentro de uma orgia, realizando uma orgia no meio do deserto. E aí Jesus, olha, passa reto, e quando ele passa reto, aquelas pessoas vão se desmanchando e se tornando em areia. Era só uma tentação do diabo. Então o diabo agindo na tentação sexual, que certamente Jesus passou. Sim. O escritor aos Hebreus diz que Cristo, como nós, em tudo. Não, Jesus não foi tentado só naquelas 3, não. Ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado na vida sexual, ele foi tentado na vida financeira, de dar calote, de dar golpe nas pessoas. Ele teve essas tentações também. Qual a diferença dele para nós? Contudo, o escritor aos Hebreus continua dizendo, sem pecado. Então ele passou por todas as tentações que nós passamos. Ele não caiu em nenhuma. Boa. A gente cai em quase todas. Esse é um detalhe legal. Então, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele passa 40 dias sendo tentado. Mateus registra, em jejum, Mateus registra 3 momentos, 3 enfrentamentos dele com o diabo. A gente já falou disso em algum outro ponto aí, mas vale a pena a gente relembrar. Por que a gente está relembrando isso, né? Talvez tu já saiba de tudo isso que a gente está falando e a gente só está gastando tempo. Mas talvez tu tá chegando agora e tu não conhece a gente, e talvez tu nunca leu essas coisas que a gente tá falando, talvez tu nem saiba, tu nunca pegou numa Bíblia, mas de repente tu te interessou. Cara, é isso aí, esse é o caminho que a gente tá fazendo pra ti. A gente tá fazendo tudo isso aqui pra te contextualizar, pra te colocar dentro da história, pra que a gente comece o Sermão do Monte, tu já sabe quem escreveu, pra quem, e principalmente quem é o cara que tá falando. Quem é esse Jesus que, como a gente leu lá em Mateus 7,28, terminou um discurso, terminou um sermão, deve ter levado umas boas horas. Sim. E a multidão, ela não está cansada, nem de saco cheio, não. Ele termina o sermão e a multidão está chocada, está admirada pelo ensino dele, pela doutrina dele. Sim. E é legal comentar, a gente tem uma série aqui no nosso canal, no nosso Spotify, sobre Cristologia. A gente fala muito sobre a divindade de Jesus, sobre a humanidade, sobre a obra, sobre a morte, sobre a ressurreição. Por que a gente precisa saber essas coisas, né? Hoje a gente não vai se deter sobre o fato de Jesus ser homem e ser Deus, né? Já tá tudo lá na série, mano. Já tá tudo lá. Então depois que acabar o episódio, em vez de ficar vendo podcast aleatório, dá um play lá no nosso vídeo, dá um likezinho lá. Fica lá que tá salvo para a posteridade. Se tu tá chegando agora, já são mais de 200 horas de vídeo, né? São mais de 200 horas de vídeo assistido pelas pessoas. E gravado também, né? Certamente. 200 eu acho que não, mas uma... mas tem muito tempo 40, de vídeo gravado, velho. Mentira! 40, cara, já tem muito tempo gravado. Vai, zapeia esse YouTube que... Sim. A série de Cristologia é boa demais. É muito boa. Meu Deus do céu. Foi o nosso início no nosso canal foi com essa série, realmente vale muito a pena.
E aí Jesus é tentado em Mateus, capítulo 4, versículo 12. Então, depois de todo esse panorama, te aconselho, lê, se tu não conhece, chegou agora, como o Zeca falou, depois do vídeo, lê 1, 2, 3 e 4 para te dar esse contexto, para tu entender e para ver se eu não chupei bala, não faltou algum detalhe ou se eu errei alguma referência, e para tu entender o contexto em que a gente está falando. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler essa tua Bíblia diferentona aí. Vamos lá. Na verdade, ela só é mais antigona, tá? Vai ter aquele linguajar mais antigo, mas no Sermão do Monte ajuda. Diz assim, Mateus 4, do 12 em diante. Jesus, porém, ouvindo que João Batista, estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, uma cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Como já lhe disse, verso 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, também chamado de Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. E os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, ele curava todos. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e também de além do Jordão. Os lunáticos aí fala que é epiléticos. Epiléticos, é. Cara, então aqui relata o início do ministério de Jesus. Então, ele chama, né, nesse momento do texto, né, é legal a gente comentar não só como uma curiosidade, né, mas pelo relato de Mateus, existem 4 entre os 12 apóstolos, os 12 discípulos que andavam mais próximos de Jesus, os pescadores. Pedro, Tiago, João e André. Né? O João e André e Pedro e Tiago, né? Eram os irmãos. Pedro e André. Pedro e André, João e Tiago. Isso aí. Sempre confundo. Porque eles andavam tudo meio junto. Tá tudo meio parente. Andavam era meio da mesma empresa ali. Não dá bola, era tudo parente. Era tudo sócio. E aí eles começam a andar com Jesus e presenciar esses milagres, né? Pedro já, logo de cara, já é recrutado, né? Já vendo um milagre, né? A pesca maravilhosa. Sim. E a gente vai vendo as coisas andarem dessa forma. Aí, a gente chega todo o contexto, toda essa introdução que a gente deu, vem antes do Sermão do Monte. Sim. E aí a gente vai entrar, de fato, agora, no Sermão do Monte, tendo esse detalhe. E o objetivo, né, cara? Por que a gente fez todo esse caminho? É para que fique claro para ti, que está nos ouvindo, nos assistindo, que Jesus tinha 12 apóstolos, talvez isso tu já saiba, mas aqui ele só tem 4 desses 12, porém ele tem uma multidão de seguidores. Sim. Então, Jesus não está ensinando só esses 4, tem uma multidão junto. Da onde que vem essa multidão? Exatamente do texto que a gente leu. Apareceu um cara que está pregando nas sinagogas e ele está curando os enfermos. E a fama está se espalhando. E não tinha a tecnologia que a gente tem. Sim. Mesmo assim, a fama dele foi se espalhando e as pessoas começaram a trazer. Cara, tem um curandeiro lá em Cafarnaum. Tem um cara fazendo milagre. Qualquer um que é levado para ele, ele cura. E as pessoas começam a trazer. Grande multidão, verso 25. Seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, ou seja, a região das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Então, não era uma coisa meramente uma cidadezinha, não, cara, tinha gente de tudo que era canto
seguindo esse cara. Na Síria. Não, gente da Síria também, a gente leu antes. Então, Jesus não era um pregador qualquer. Sim. E ele não está aqui com seus 12 no Sermão do Monte, mas ele tem uma multidão. Dos 12, pelo menos 4 já estão aqui. É curioso que nem o próprio Mateus está aqui ainda. O próprio Mateus ele só vai ser chamado em Mateus 10, que é a vocação de Levi ou Mateus, os nomes intercambiáveis ali. Então, o próprio Mateus, o escritor, ele não está aqui no Sermão do Monte, mas ele está registrando essas coisas. Ele registra essas coisas posteriormente para que chegue até nós. Isso é bom ficar claro. Por quê? Porque o começo do sermão parece que Jesus está pregando só para os seus discípulos. E a gente associa imediatamente essa palavra discípulos aos 12 apóstolos. Mas não, Jesus tinha os seus discípulos que não eram apóstolos. Em Lucas 10, a gente vai ver que Jesus envia para trabalho missionário 70 de seus discípulos. Então não eram só os 12. Não, Jesus tinha 70, no mínimo. Cara, Jesus montou uma escola de discípulos. Sim, sim. E aqui a gente não sabe quantos eram esses discípulos. Dos 12, aqui a gente tem 4. Isso é o detalhe que é importante. Boa. Até a gente no relato de João, quando os discípulos de João Batista vão à ordem dele, ver o que está acontecendo, né? Aí Jesus fala, olha, cara, fala para João o que vocês estão vendo. Sim. Os cegos estão sendo curados, o paralítico está andando, o surdo está ouvindo, e assim por diante. Então, aí a fama era de boca a boca, né? Tem uma curiosidade histórica que dizem que a própria maneira como o Império Romano se organizava facilitou muito a propagação do evangelho no primeiro século. Porque eles construíam estradas para ligar as cidades, ligar as províncias, né? E isso facilitava o deslocamento de pessoas. Aí girava moeda, pessoas... A gente vai ver muito em Atos, né? O pessoal circulando, viajando bastante. Ainda demorava, né? Nem todo mundo tinha cavalo, nem todo mundo tinha transporte. Mas ajudava bastante nesse processo de deslocamento de um lugar para o outro. Mas enfim, vamos para o sermão. Tu falou agora, eu lembrei de outro detalhe importante, tá? Jesus ia... Cadê o texto? Nas sinagogas. Verso 17. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Por que eu estou fazendo esse grifo? Porque quando a gente olha filme, série, programa de TV sobre Jesus, Jesus é o curandeiro. Ele é o cara que só sabe curar. Parece que ele é um burrão que fala meia dúzia de frases de efeito e daqui a pouco sai curando. Não. Jesus era um exímio mestre, um exímio pregador. E o texto, a primeira coisa que diz, desde então Jesus começou a pregar. Então a pregação vem antes das curas. A cura é uma consequência daquilo que Jesus pregava, mas não era o fundamental. O principal é a doutrina, é o ensino. Por isso, o Sermão do Monte. Por isso que ele é o mais famoso texto da Bíblia. Não é à toa. Boa. Vamos para o 5, então? Vamos lá, então, Mateus capítulo 5, agora sim se dá o início do sermão. Eu vou ler aqui do 1 ao 3. Mateus 5, do 1 ao 3, a gente conversa e vai seguindo. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, multidão e discípulos, os 4. Então, ele passou o quê? A curá-los? Não, a ensiná-los. E aí ele começa com as bem-aventuranças. Então, o público é importante, o público de Jesus agora, né? A gente tem o público de Mateus também, da carta, do Evangelho, mas a gente tem o público de Jesus naquele momento. Os 4 discípulos, os 4 que depois iriam a ser apóstolos, né? E as multidões. Tinha judeu, tinha sírio, tinha romano. Era uma galera gigante. Por quê? Tem um cara que está curando, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os cegos de nascença estão enxergando e a fama dele ia se espalhando. Atraiu a multidão, foi lá, selecionou, convocou, né, os 4 discípulos dele e começou a ensinar. Então, esse era o público de Jesus, né? E aí, por que o monte, por que esses detalhes aí importam pra gente? O verso 2, na tua versão, só diz e passou a ensinar, né?
O texto mais arcaico, mais original, diz: e abrindo sua boca os ensinava. Qual é o sentido desse abrir a boca? Quer dizer que Jesus, ele, primeiro verso, vendo a multidão, então ele olha, caramba, tem uma galera me seguindo. Sim. Preciso ensinar esses caras. Como que eu vou fazer? Pedro, bota a caixa de som, André traz o microfone. Não tem. Não tem caixa de som, não tem microfone, não tem pedestal, vamos iniciar a live, não tem nada disso. O que Jesus faz? Sobe o monte está atrás dele, e isso, Mateus é muito esperto em escrever dessa forma, porque quem é o cara que está no pé do monte ensinando o povo sobre a lei de Deus? Olha lá para trás, a gente vê Moisés, exatamente nessa posição, sentado no pé do monte, o monte atrás dele, e ele falando ao povo de Israel, e a voz dele indo só para frente, porque atrás é o monte e não vai para trás. Sim. Então, amplifica a voz para frente. Sim. Mateus está fazendo intencionalmente essa ligação. Então, ele está escrevendo, é um judeu escrevendo para judeus, e por isso ele vai fazer toda hora esse tipo de ligação. Por isso também, tu falou lá do capítulo 2, da morte dos inocentes, é só Mateus que traz esse relato. Por quê? Porque isso liga a história de Jesus também à história de Moisés, quando o faraó manda perseguir. Entende? Mateus vai fazendo essas associações para que o judeu entenda, caramba, é o Messias, é o Cristo. Abrir a boca significa falar mais alto. Então esse detalhe é importante, por quê? Porque o final a gente já sabe. O final, Jesus acaba o discurso e a multidão está admirada. Só que aqui parece que ele está falando só para os discípulos. Então, na verdade, Jesus chama os seus discípulos, não são só os 4, pode ter mais gente. Sim. Ele chama para si os seus discípulos, mas tem uma multidão. Sim. Ele senta e ele começa a falar em uma voz mais alta. Esse abrindo a sua boca tem essa conotação, falar em um tom mais alto para que as pessoas ao redor o ouçam, o escutem. Isso é muito legal, cara. Esses detalhes de Mateus são muito legais, esse cuidado que ele tem na hora de registrar é apaixonante. Eu estava vendo as ruínas, umas imagens de ruínas de cidades lá do primeiro século, bem próximo desse, falando em anos, né, do período em que Jesus habitou entre nós, e em muitos lugares eles usavam o formato da montanha para o pessoal sentar, como se fosse a arquibancada hoje dos estádios, sabe? Aí tem até as escadinhas de pedra nas cidades do Império Romano, ali, principalmente na província da Ásia, né? Ásia Menor, justamente para isso. Ele já tinha uma cultura do teatro, né? Para propagação boa do som. Então, não sei, o texto acho que não nos fala se Jesus estava mais abaixo ou estava mais em cima, acho que a gente não tem essa ideia do texto. Subiu ao monte, né? Provavelmente ele estava mais acima. Sim, ele sobe ao monte e ele começa a ensinar. Então, a gente tem essa riqueza de conteúdos quando a gente entende um pouquinho da história. Sim. Quando a gente olha um pouco para a história. E aí vem as bem-aventuranças. A gloriosa bem-aventurança. As gloriosas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual que é a conexão? Qual é o ponto de partida de Jesus? Estavam ali multidões, 4 pelo menos os discípulos, e ele começa com isso. Cara, bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? A King James, que não é a Bíblia que eu estou hoje, vai dizer mais do que feliz. Né? Algumas outras versões, a versão em inglês vai trazer a expressão blessed, abençoado. Então, abençoado, mais do que feliz, abençoado com felicidade. É o estado de alguém que está plenamente satisfeito. Bem-aventurado é isso. É o cara que está plenamente satisfeito. É o cara que está feliz com aquilo que Deus está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Que não é uma felicidade circunstancial. Não é alegria. Essa é a diferença, né? A felicidade, ela independe de circunstância. A alegria, ela é totalmente dependente de circunstância. Eu me alegro quando eu venço. Eu me alegro quando eu supero uma barreira. Eu me alegro quando cai o Pix na conta. Né? Agora, felicidade não. Felicidade, a conta pode estar zerada. Se eu sou bem-aventurado, cara, eu estou feliz. Amém. Não dá para comer lanche, vamos comer miojo. Exato. Né? Glória a Deus, aleluia. Cara, tem um detalhe que eu não botei aqui, mas é importante, tá?
De novo, tem várias formas de ler o Sermão do Monte. A gente opta pelo texto. Então a gente quer dar ênfase para o texto. Tem, no mínimo, 4 erros que são comumente adotados na leitura do Sermão do Monte. Conhecia 2 só. Primeiro, achar que o que Jesus está falando em todo o Sermão do Monte se refere somente à nação de Israel. Então é um judeu falando para judeus, é só para a nação de Israel. Esse é um erro. É um erro grave. E por que é um erro? Porque se a gente aceitar essa interpretação, a gente pode parar de gravar aqui e o Sermão do Monte não nos interessa. E, textualmente, a gente consegue corrigir esse erro fácil no mesmo livro de Mateus. Capítulo 28, quando ele está dando a grande comissão, ele vai falar ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ele fala ensinando tudo o que eu vos disse. Então, se isso não presta, digamos assim, para alguns, não, isso serve só para o judeu, cara, então fecha a Bíblia e dá para alguém porque vai embora. O próprio texto aqui que a gente leu diz que tinha sírios. Sim. Né? Então tinha não-judeus que estavam certamente ouvindo ele. Sim. Segundo erro, achar que o que Jesus está falando se referia somente a ele. Então ele está comunicando o código de conduta dele. Ele sentou os discípulos, ele olhou para a multidão e ele disse, gente, eu vou viver dessa forma. Então todas as bem-aventuranças têm a ver com ele, tudo que ele vai ensinar sobre justiça, sobre como se portar, na verdade ele está comunicando como ele vai se portar e como ele vai viver dali para frente. De novo, o texto já diz que não é isso. Sim. O texto ele está toda hora dizendo, cara, a justiça de vocês tem que exceder a dos fariseus. Quando vocês não souberem como orar, orem assim. Então ele está comunicando aos seus discípulos. Pode continuar? Pode. Tem mais alguma coisa aí? Lembrou de mais alguma coisa? Não, fica nessa parte. Beleza. Terceiro erro. Os caras acharem que não é um texto aplicável a nós, mas sim somente aos discípulos daquela geração. Então o que Jesus está dizendo não é só para a nação, não é só dele, mas é sobre aquela geração de discípulos. Não tem validade para nós hoje. A gente pode ler, mas não é atingível. É impossível a gente chegar, é um padrão muito alto. Também não acredito, não compartilho dessa ideia. Acredito que é um padrão alto. Sim. Quando a gente vai ler até comentário bíblico, cara, até ia trazer eu esqueci de printar para te mostrar. O cara diz, no Sermão do Monte, Jesus eleva a régua. O cara usa a mesma expressão que a gente usa, né? Realmente, a régua foi lá para cima do que era a lei, ele vem e bota lá em cima, mas é para nós. Eu não acredito que seja só para aquela primeira geração. Sim. O ensino, tu lembrou bem lá de Mateus 28, ele diz, cara, ensinem tudo que eu ensinei a vocês. Passa a bola para frente. Sim. Tiago, a gente acabou de falar, né? Tiago estava toda hora olhando para o Sermão do Monte, toda hora ensinando o Sermão do Monte. Enfim. E o quarto erro, esse é bem novo para mim até, mas é curioso, que seria o Sermão do Monte, na verdade, é uma mensagem escatológica. Então o Sermão do Monte não era para ser vivido naquela época, não é para ser vivido na nossa época. O Sermão do Monte ele só será vivido na plenitude, na íntegra, no milênio. Quando a gente olha para o Apocalipse, o anjo vai falar sobre os 1000 anos do governo de Cristo. Aí a gente já entra em outro problema, né? Porque tem o crente milenista que crê no milênio, tem o crente amilenista que acha que não é literal, é uma figura de linguagem de João, lá em Apocalipse. É outra guerra, a gente não quer entrar. Mas a gente tem que fugir desses 4 erros, tá? Então o Sermão do Monte não é só para a nação de Israel, o Sermão do Monte não é só sobre a índole e o caráter de Jesus, o Sermão do Monte não é só para aquela geração de discípulos, é para todos os tempos. E, cara, não acredito que seja só para o milênio, só para a última geração de crentes que vai estar vivo. Sim. Tendo em vista tudo isso, o Sermão do Monte é para nós. Sim. É para nós. Tu perguntou, qual é o ponto de partida? Cara, o ponto de partida é exatamente a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa esse pobre de espírito? Vai que eu vou servir café. Eu vou querer um cafezinho. Cara, pobre de espírito. Aí,
Tu comentou os erros quem é o destinatário, né, do sermão. A gente tem aí várias visões. E a gente também tem várias visões sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Sim. Se eu não me engano, eu não procurei, posso estar falando uma bobagem, se tiver... Não sendo heresia, tá valendo. Algum católico aí pode confirmar ou não, mas algumas linhas católicas, não sei, não sou especialista em doutrina católica, mas associavam isso com pobreza financeira. Sim. Né? Não só católica, tá? Católicos e mais novo, né? A religião um pouquinho mais nova que o catolicismo, os espíritas. Espírita kardecista também associa esse texto, tá até aqui no comentário apologético da Bíblia. Também associam esse texto, esse pobre de espírito, ao pobre financeiro. Sim. Mas é aquilo. O texto, se Jesus fosse falar de riqueza, cara, o próprio Sermão do Monte ele vai falar de dinheiro, ele vai falar de riqueza. Ele não usaria essa linguagem, essa palavra espírito. Então, isso já, olhando no português, mesmo a gente já consegue diferenciar. A gente falou bastante na nossa outra série sobre a carta de Tiago, sobre Jesus não reprovar o fato da pessoa ser rica. Não é o fato dela ser rica ou pobre, financeiramente falando, que ela vai ser salva ou não. Beleza, então não é isso. Já é um equívoco que a gente tem. Uma das possíveis leituras não é a mais famosa, mas isso aí qualquer comentarista protestante minimamente bem embasado já também não é só coisa da nossa cabeça. A gente tem bons comentaristas que dizem isso. O pobre de espírito é o que reconhece não merecer o reino e ainda assim acaba por recebê-lo. E qual que está a conexão com o contexto? A gente vai ver ali o capítulo 4, Jesus começou a pregar falando, arrependam-se porque o reino está próximo. Então o reino está próximo, o pobre de espírito é o cara que olha para si e fala, cara, não sou digno do reino. Não sou digno do reino. É o que reconhece a condição de pecado. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Bora. Tá? Para isso que a gente está aqui. Eu vou ler Salmos e tu fica com Romanos, tá? Salmos 51, 5. Estou lendo na NAA e diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tem também, esse é um textinho também que o pessoal discute um pouquinho, tem uns que vão dizer que Davi era fruto de um filho bastardo, mas não parece isso, não tem um embasamento bom para isso. É no sentido de que a gente lê Romanos aí depois a gente conversa, acho que o Romanos ele vai clarear muito mais, vai bem melhor do Romanos 7, 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, no capítulo 5 também, de Romanos, vai falar que, tô parafraseando, tá? Não sou um bom em citação literal, mas vai falar que Adão, ele reproduziu, né, como cabeça de raça, da raça humana, o primeiro Adão, ele reproduziu seres humanos pecadores. Então, todo mundo que nasceu depois de Adão para frente, nasceu na condição com essa natureza pecaminosa. Ou seja, nasceu, e não vamos entrar muito na doutrina do pecado, mas nasceu no pecado. Por isso que Davi ali é o Salmo de Davi, né? Davi vai falar que em pecado me concebeu a minha mãe. Essa história de que Davi era filho bastardo não cola muito, não tem muito. Péssima. É péssima. É uma interpretação péssima e liberal, na verdade. Exato. Então, não te apega nisso. Ela vai muito mais de encontro, olhando o panorama bíblico completo, para essa leitura que ele fez agora. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? Adão peca e Deus fala, olha, se vocês comerem do fruto, vocês certamente morrerão. Isso lá em Gênesis vai falar. Então, por isso que a gente nasce nessa condição. Porque Adão reproduziu seres humanos pecadores, né? Quer dar algum complemento quanto ao pobre de espírito? Cara, é isso. O pobre de espírito não é o pobre financeiro. O pobre de espírito é o cara que reconhece que ele não é ninguém. Por isso é o pontapé inicial de Jesus.
E esse é o detalhe legal da gente não se apegar às chaves hermenêuticas oferecidas para entender o Sermão do Monte, mas sim se apegar ao texto. Aham. Quando a gente olha para o texto, tu vai ver que Jesus está traçando um passo a passo. Sim. Qual é o primeiro passo diante de Deus? É o reconhecimento. Não só o reconhecimento de que ele é Deus, mas o reconhecimento de que eu não sou ninguém. É o que Davi está dizendo. Cara, quem sou eu? Minha mãe me concebeu em pecado. Eu já nasci pecador. Paulo, lá em Romanos, ele está falando com um eu retórico, ele está trocando uma ideia muito interessante sobre a questão do pecado, e ele vai se reconhecer no final, depois de dizer que ele queria fazer o bem, mas ele era escravo do pecado e não conseguia, por isso o bem que ele quer fazer, ele não faz, o mal que ele não quer, ele acaba fazendo. Nesse momento, esse eu retórico que ele usa vai dizer, cara, eu sou um miserável, eu não tenho condição. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu não li, mas o verso seguinte vai dizer, graças a Deus por Cristo Jesus, que nos livra, que nos liberta. Então, a solução a essa vida de pecado é Jesus, é Cristo. Paulo entendeu isso. Referido como segundo Adão, né? Sim, referido como segundo Adão. Então, esse pobre de espírito não é o pobre Zeca, que não tem dinheiro na conta. Não, é o cara que reconhece a incapacidade. Tu falou, é o cara que reconhece que não merece o reino. Jesus ele está pregando arrependimento, ele está pregando o reino de Deus, reino dos céus. Mateus vai usar essa expressão. É só o detalhe porque os judeus não falavam a palavra a Deus. Então, Mateus troca reino de Deus por reino dos céus. Nos outros evangelhos vai estar sempre reino de Deus. É só esse detalhe. É a mesma coisa. Jesus está falando sobre o reino de Deus e o cara ouve Jesus falando e ele diz, cara, a proposta é boa, a propaganda é muito boa, mas eu não tenho condição. Eu não tenho como acessar isso, eu não tenho como chegar nesse lugar. Esse é o pobre, está muito além do que eu consigo alcançar. Esse é o pobre de espírito, no texto. O que o texto propõe é isso. Sim. Cara, e olha como eu amo as escrituras, porque a gente vê que no final o autor é um só. Olha o que o escritor de Hebreus, tu falou, que o pobre de espírito foi o ponto de partida, né? O reconhecimento da caminhada de fé. Então, o pobre de espírito é o cara que reconhece e aí, posteriormente, vai se arrepender, vai precisar se arrepender. Olha o que o escritor de Hebreus vai chamar de princípios elementares da doutrina de Cristo. Hebreus 6:1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do que? Do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não está em vão esse arrependimento ser o primeiro da lista dos princípios elementares, arrependimento de obras mortas, não está em vão. Cara, eu olho o cara anunciando o reino, eu olho para mim e falo, cara, tô inadequado. Não mereço. Não sou. Aí, pô, é o reconhecimento da condição pecaminosa em que a gente vive. E aí, a gente entra na continuação do sermão. Então, reconheço, não sou digno, sou pobre, sou um necessitado a nível espiritual, vamos usar a palavra do sermão, e aí ele segue. Quer seguir aí no versículo 4? Ó? Só que tem um detalhe ainda no 3 que a gente não pode pular, que é a conclusão. Então esse cara, bem-aventurado, mais que feliz, que se reconhece como não merecedor, ele tem a bem-aventurança. Qual é a bem-aventurança? Porque deles é o reino dos céus. Então ainda que tu não te reconheça, se tu trilhar o caminho que Jesus está propondo, tu acabará por receber aquilo que tu te viu como não merecedor no começo. Sim. Essa é a loucura do Sermão do Monte. Jesus está prometendo uma coisa que eu sei que eu não mereço, mas ele já está me prometendo antes mesmo de eu estar num ponto de merecer. E te dou um spoiler, tu nunca vai merecer, nem nunca eu, a gente nunca vai chegar no ponto de merecer o reino de Deus. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça o que Deus manda. Jesus diz que se a gente só faz o que é mandado, não passamos de servos inúteis. Então a gente nunca vai merecer isso. Só que Jesus já está dando a dica. Deles é o reino dos céus. Mesmo não merecendo, eu vou recebê-lo. Isso é dádiva, isso é graça de Deus. Isso é a maravilha do Sermão do Monte. A gente vai ter sempre, bem-aventurado, uma palavra e depois uma resposta. Então, o completar do verso é muito interessante. Mesmo eu, pobre de espírito, não reconhecendo, ou reconhecendo a minha incapacidade de merecer o reino dos céus,
eu vou chegar lá. O reino dos céus é meu. Não porque eu mereço, porque Jesus está me oferecendo. Sim. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ele é a Sim. porta, ele vai me levar a esse lugar. E a gente vai ver também que não se limita só a reconhecer, né? Uhum. Até lá no texto de Hebreus vai falar o arrependimento, Uhum. depois a fé, né? E Jesus vai trilhar esse caminho. Existe um caminho, né? Existe um caminho a ser trilhado e é importante a gente não desconectar ele. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!